Bom dia a todos. Muito bom estarmos aqui, falando sobre temas importantes. Sempre que a gente está aqui, a gente fala sobre temas importantes, né? Mas hoje mais um deles, né? O nosso tema hoje, como o Andrew falou, esse tema aí, esse título chamativo, Advento não é coisa de católico. Como se preparar para o Natal cristão, para comemorar o Natal cristão. E por que essa frase ela é chamativa? Porque a gente tem uma predisposição em considerar tudo que nos lembra o catolicismo como algo ruim, não é mesmo? A gente tem várias coisas na nossa lembrança, muitas pessoas tiveram um passado no catolicismo, e muitas dessas coisas, catecismos, credo apostólico, né, advento, comemorar o ano cristão, consideram isso como coisas católicas, e aí com esse adjetivo católico se torna igual, equivalente a algo ruim. E não é isso que a gente entende, né? Muitas coisas são distorcidas doutrinariamente, né, na Igreja Romana, mas existem coisas que remetem, né, a antes, né, dessa instituição, dessa parte da Igreja. Então a gente precisa tratar e abordar isso, e a gente ir além, né, dessas avaliações meio rasas, né? A gente acaba não se detendo muito e acaba replicando, né, preconceitos que vêm sendo tratados e cultivados ao longo do tempo, né? Puder passar aí para mim, para a gente ver o nosso roteiro de hoje. A gente vai falar basicamente 4 coisas nesse primeiro momento. A gente vai começar falando da relação do cristão com o tempo, depois vamos falar um pouquinho do ano litúrgico, porque o Advento está incluído dentro, né, desse ano litúrgico, desse ano cristão, né, não é algo à parte, não é algo, né, independente. E aí no terceiro momento vamos falar de fato sobre o Advento e por fim vamos terminar com aplicações práticas, para a gente não ficar aqui só também, né, na filosofia, na teoria, para a gente ver como que a gente pode aplicar isso e comemorar o Natal cristão, se preparar de forma adequada para o Natal, de forma prática. Ok? Vamos lá, começando então no primeiro ponto. Passando aí, por favor. Primeiro ponto, o cristão e o tempo. E aí eu fiz uma pergunta: quantos dias faltam para o fim do ano? O que você responderia? Letra A, 100 dias para o fim do ano? Acho que não, né? Letra B, 41 dias. Hoje a gente está 20 de novembro, falta 10 dias para terminar novembro, e aí dezembro com 31 dias, talvez seja essa a resposta, né? Ou 30 dias, ou 8 dias, ou 15 dias. Então, muito provavelmente você deve ter pensado que a resposta certa é a letra B, 41 dias, porque nós estamos acostumados a pensar dentro de um calendário. Todos nós, querendo ou não, estamos inseridos no contexto de algum calendário. E aqui nós vemos que dentro do calendário, vamos dizer assim, uma falta de uma palavra melhor, nesse calendário secular, faltam 41 dias para terminar o ano. Porque a gente comemora o ano novo do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Mas se eu te disser que daqui a 8 dias eu poderia te desejar feliz ano novo? Será que você acharia muita loucura? Por que eu estou falando isso? Porque daqui a 8 dias é o início do Advento, que, como a gente vai ver, é o ano novo do ano litúrgico, do ano cristão. É aquele que inicia mais uma, né, sequência desse ano cristão. E quando a gente está inserido dentro desse calendário nosso, né, cotidiano, a cultura está dizendo para a gente que é hora de correr. Essa época de fim de ano é a época da correria, do shopping cheio, de fazer as compras de Natal, de comprar coisa para as crianças, o brinquedo das crianças, comprar a comida da ceia de Natal, e a cultura está levando a gente a correr cada vez mais, e o final do ano mais do que nunca. E também está dizendo para a gente consumir o máximo possível, né? Parece que a nossa cultura é feita para que a gente corra mais e consuma mais no fim do ano. A maioria das pessoas recebe o quê? 13º, é a hora de gastar, é a hora de comprar coisas. E a sociedade, a cultura está dizendo para a gente correr, para a gente consumir, para a gente gastar. E aí a gente tem que se perguntar, por que nós estamos deixando a cultura e essa sociedade secular nos dizer que horas são ou em que momento o ano começa ou acaba? Será que eu não devo deixar que a igreja e a história, a bagagem histórica da igreja, nos digam qual deve ser a nossa sensação e a nossa expectativa em relação a essa época do ano? Então nós vamos ver que a relação do cristão com o tempo deve ser um pouco diferente. A gente não deve estar mergulhado completamente
nesse ritmo frenético de fim de ano que a cultura nos impõe. É lógico, né, que não é pecado algum você querer comprar um presentinho, né, de Natal para uma criança, você querer fazer uma ceia de Natal bonita, mas o cristão não pode estar inserido, né, nessa maluquice dessa correria de fim de ano. Mas antes, esse momento deve ser um momento de reflexão. Porque no dia 25 de dezembro, né, comemoramos, né, a data que lembra o nascimento de Jesus. E eu creio que, acho que você vai concordar comigo, que um dos últimos sentimentos que a gente deveria cultivar em preparação a essa data seria de correria, de consumo, de gastar, de comprar coisas, mas sim um momento, né, de reflexão, um momento de espera, de expectativa, e é isso que o Advento e o ano litúrgico vão nos ensinar, certo? Pode passar aí, por favor. Nessa relação do cristão com o tempo, tem duas coisas importantes. Em primeiro lugar, o cristianismo leva o tempo a sério. Porque a história é o lugar onde Deus é conhecido. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo. Então, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, se limitou ao nosso tempo. E Cristo veio a nós no nosso tempo. Então, o cristianismo leva o tempo muito a sério. Na plenitude dos tempos, é como se Deus invadisse a nossa história. Porque o Deus eterno, ele não está restrito ao nosso tempo, às nossas 24 horas do dia, aos 365 dias do ano. Mas Deus invade a nossa história, Ele assume a carne, a carnalidade humana, e Ele nos ensina. Jesus come com pecadores, então é como se a plenitude e a infinitude divina entrasse e invadisse o nosso tempo. É por isso que o cristianismo leva o tempo muito a sério. E nós precisamos entender muito bem e estar muito cientes de como nós utilizamos o nosso tempo. E a centralidade, né, do uso desse tempo no cristianismo é refletido principalmente no culto cristão. E esse culto, né, assim como o restante da vida, nós entendemos que o momento em que cultuamos a Deus é, na verdade, só um aspecto daquilo que nós já vivemos. E tudo isso, né, todo esse culto que o cristão presta a Deus, ele é estruturado ao redor, né, desses ritmos diários, desses ritmos semanais, desses ritmos anuais. A gente não pode tentar escapar do tempo, porque o culto cristão usa o tempo como uma das suas estruturas básicas. Todo culto cristão está baseado nessa noção de tempo. E o tempo que nós estamos vivendo agora, né, entre as duas vindas de Cristo, a primeira vinda, Cristo veio, isso está registrado, nós lemos ali na nossa Bíblia, cremos que isso é verdade, e aguardamos o momento em que Ele voltará. Nós vivemos nesse tempo. A primeira vinda de Cristo em humildade, né, e a segunda vinda que será diferente, em majestade, em poder. Esse tempo foi reivindicado por Deus para si mesmo. Então, o tempo tem que ser santificado, assim como tudo mais. E isso muda muito a nossa visão, em que a gente não considera que o momento em que eu estou com Deus, na presença de Deus, é o momento do culto, né? É o momento que eu chego na igreja, eu piso na igreja, eu ligo a chave da minha vida espiritual, e quando acaba o culto, né, eu vou para casa, eu pego um ônibus, ou então eu entro no carro para ir para casa, eu desligo a chave da minha vida espiritual e vivo o resto da semana de qualquer jeito. Não, mas todo o tempo deve ser santificado e consagrado a Deus. E a gente entende que essa relação com o tempo tem que ser muito bem avaliada, e infelizmente a gente não tem avaliado isso muito bem, né? Pode seguir, por favor. A gente tem uma frase aí do Thomas Merton que diz o seguinte, acompanhe comigo. As estações do ano litúrgico expressam o ritmo da vida natural. Elas são a sístole e a diástole da vida natural do planeta. O que é sístole e diástole? É aquele movimento, né, do coração, né? O coração bate, né? Então, os dois movimentos que o coração faz, a sístole e a diástole. Então, ele está dizendo que essas estações do ano, elas precisam ser, né, os ritmos que, assim como o coração bate, né, no seu ritmo, devem ser os ritmos que conduzem a nossa vida. E ele segue dizendo, Jesus fez este fluxo e refluxo de luz e trevas, atividade e descanso, nascimento e morte, o sinal de uma vida superior, uma vida que vivemos nele, uma vida que não conhece declínio,
e um dia que não cai em trevas. Então nós precisamos, meus irmãos, com certa frequência, de uma redefinição, de uma mudança, de uma maneira de reduzir a velocidade, reduzir a marcha. Às vezes a gente está muito acelerado, a gente está na estrada em quinta marcha, 120 km por hora. E o que nós precisamos é reduzir a marcha. Passar para a quarta, para a terceira, baixar a temperatura, diminuir o ritmo, para que a gente possa refletir melhor. Porque eu não sei você, talvez eu possa ser alguém estranho, mas quando eu reflito melhor é o momento em que eu baixo as minhas expectativas, baixo a minha aceleração das coisas, do ritmo das coisas. É o momento que a gente consegue refletir melhor. E a história da igreja nos confirma, grandes homens e mulheres da história da igreja nos confirmam, que a forma mais adequada da gente conseguir reduzir esse ritmo para poder refletir melhor no nascimento de Jesus e no que isso significa para nós, é por meio do advento. O advento nos ajuda, a ouvir aquela voz, lá do Antigo Testamento, reafirmada no ministério de João Batista: preparai o caminho do Senhor. Então a igreja está nos dizendo que o advento é aquele sinal que nos mostra que é hora de desacelerar, que é hora de meditar de todas as maneiras nesse grande mistério que está para acontecer, que é a encarnação, o dia em que Cristo vem ao mundo para começar a sua vida e a sua obra aqui. E a maioria de nós vive, como eu já falei, de acordo com o calendário secular, com uma semana de trabalho. Mas essa liturgia do ano cristão, do ano litúrgico, nos lembra que nós pertencemos a uma outra época, a um outro lugar. Nós estamos muito inseridos, nesse mundo, não é diferente, não poderia ser diferente, mas pensar sobre, debaixo dos olhos do ano cristão, ajuda a gente a entender e a nos lembrar que nós não somos dessa época. Esse mundo não nos define, os pressupostos da nossa cultura, da cultura que vivemos, não nos definem, mas nós somos definidos por um outro ritmo, por um outro tipo de jeito de tocar a vida, por um outro calendário. Então essa liturgia traz ordem e traz ritmo às nossas vidas através desses padrões, e ela acaba santificando o nosso tempo. Pode seguir, por favor, uma outra frase aí para a gente refletir. O Harry Boomstra, diz assim: esse ciclo anual, está falando aí do ano litúrgico, modelado após a história da redenção em Cristo, nos chama para fora de nosso tempo e ordena nossas vidas em torno da vida de Cristo. Observando as estações do calendário cristão, vivemos em contraste com a agitação do mundo ao nosso redor. No decorrer dessas épocas, experimentamos celebração, expectativa, luto e reflexão, tempos de jejum e momentos de festa. E o que ele diz é muito importante, porque o calendário cristão, e aí começando com o advento, ele é estruturado não de forma aleatória, mas de forma a que a gente relembre cada passo da vida e da obra de Cristo. A gente está lembrando no advento e no Natal do nascimento de Cristo, daqui a pouco a gente está nos lembrando na Páscoa da morte, da ressurreição dele, daqui a pouco lá no Pentecostes a gente está lembrando do início da igreja. Nós estamos fazendo um panorama por todo aquele início do Novo Testamento, do ministério de Cristo, da instauração da igreja. E ele não só é didático nesse sentido, para que a gente não perca nenhum momento importante ali do que Cristo fez por nós, mas ele também nos ensina que a vida é feita de sentimentos diferentes. E ele nos ensina, em certas estações do ano litúrgico, a ter muita expectativa, muita celebração, muita alegria, e em outros momentos já de mais reflexão, momentos de vivenciar o luto ali pela morte de Jesus. Então essa diferenciação até dos sentimentos nos ajuda a crescer como cristãos, não só no conhecimento das coisas que aconteceram na vida de Jesus, mas também nessa variação de sentimentos, de expressões da igreja. Seguindo aí, falando um pouco do ano litúrgico, ele tem alguns nomes diferentes, Então você pode chamar de ano litúrgico, de ano cristão, de calendário cristão ou de calendário litúrgico. É mencionado pelo menos dessas 4 formas em alguns lugares. Então, se alguém estiver falando de ano litúrgico, calendário cristão, ano cristão, calendário litúrgico, estão falando basicamente da mesma coisa. E qual é a grande questão aí que
trouxe à tona esse tema? É que o domingo é o dia de culto por excelência, certo? Mas para a maioria de nós aqui, domingo é o dia de ir para a igreja, né? Espero que seja. Mas desde lá, da mais remota data do início da igreja, a igreja atribuiu a certos domingos do ano uma coloração, né? Uma ideia especial, né? Um significado especial. Todo domingo é o dia da nossa celebração a Deus, e isso está meio que consumado na mente do cristão. Mas o ano litúrgico ele dá a certos domingos uma conotação diferenciada, né? E ele aponta para o fato que a igreja é muito mais do que uma instituição que simplesmente está seguindo os ritmos do mundo, mas põe em xeque esses ritmos. A igreja ela não segue a corrente, mas ela, antes disso, ela acalma, olha para a Bíblia, e aí, se for necessário, ela põe em xeque, ela questiona esses ritmos do mundo. Então, esse ano, esse calendário cristão, ele vai orientar e estruturar o ano dentro da história bíblica. Vai comunicar, né, o valor ali dessas histórias por meio dessas datas do ano. E aí, para a gente entender melhor, eu queria explicar para você, passa aí o próximo, por favor. Explicar aí nesse 2021, 2022, mais ou menos como funciona. Agora, no dia 28 de novembro, né, vai começar a estação do Advento, e é esse roxinho aí, que ele vai perdurar até ali a data do Natal. Até ali, dia 24 de dezembro, no dia 25, nós já começamos a nova estação do Natal. Pode passar, por favor. Que segue ali até o dia 6 de janeiro, né, que tem ali a Epifania, depois a gente pode explicar isso melhor, que fala aí da manifestação da obra de Cristo, ministério de Cristo. E entre a Epifania ali, né, do início de janeiro, nós temos um período de tempo comum, que esse tempo comum é um espaço em que não há nenhuma estação acontecendo, né, mas é um tempo em que é para ser falado do ministério de Jesus, daquilo que ele fez, né, das curas que Jesus realizou, de tudo aquilo que ele realizou em vida. Passando. E aí esse tempo comum, ele vai até a quarta-feira de cinzas. Passa ali pelo carnaval, chega na quarta-feira de cinzas, que esse ano é no iníciozinho de março. E aí, a partir da quarta-feira de cinzas, inicia-se a estação da quaresma. Você já deve ter ouvido também sobre isso, né? Termos que para nós, para a maioria de nós, talvez ainda soem muito católicos, né? Então, a quaresma são os 40 dias antes da Páscoa, né? Um momento ali de reflexão também, um momento em que é incentivado que se façam jejuns, né, em relação a isso. Então, o momento ali da quaresma, 40 dias, desde a quarta-feira de cinzas até ali um pouco antes da Páscoa. E aí, esse ano, em abril, o domingo de Páscoa, a Semana Santa, o domingo de Páscoa, temos a estação da Páscoa. Segue aí mais um. Estação da Páscoa que segue, passa pelo mês de maio todo e chega até o domingo de Pentecostes, que esse ano vai ser lá no primeiro domingo de junho. Está ali em vermelho, domingo de Pentecostes. E aí, depois do domingo de Pentecostes, inicia-se mais um tempo comum, né, um momento em que não está nenhuma estação definida. E esse tempo comum, né, no ano de 2022, vai desde ali do início de junho, vai seguir, por isso que eu botei os 3 pontinhos, né, vai embora, até encontrar o advento de 2022, e aí o ano se reinicia novamente. Então, nós temos essas estações principais, né, o advento, o Natal, a quaresma, a Páscoa, dia de Pentecostes, e aí o tempo comum até o próximo advento. E o que a gente precisa entender, gente, é que o ano litúrgico, ele é uma ampliação, né, da revelação de Cristo nas Escrituras, que nos mostram ali de uma forma didática como a gente pode viver e como a gente pode caminhar como cristãos em um ritmo que não seja necessariamente ditado pela nossa sociedade. É um ano centralizado na vida de Cristo. E assim, eu não vejo como isso pode ser algo ruim, né? Claro que a gente pode utilizar isso de uma forma equivocada, mas se utilizado de uma forma correta e sadia, não tem como isso ser ruim. Você estruturar o ano em volta da vida, da obra e do ministério de Cristo. Nós falarmos sobre Jesus, esse é o nosso objetivo sempre que a gente se reúne como igreja no culto, certo? E por isso que essa estrutura desse ano serve para desenvolver, para efetivar em nós, né, para afirmar, consolidar nas nossas vidas esse plano de vida de Cristo e tudo aquilo que isso significa para nós como cristãos, né?
E aí você pode pensar, poxa, mas tudo isso parece tão engessado, né? Mas o que a gente precisa pensar é que nós já vivemos assim. O nosso ano já é estruturado, baseado em datas. Ou não? Ou você já não está pensando ali no carnaval, que vai ter o retiro, aí depois do carnaval, né, tem ali a Páscoa, que você vai comprar o ovo de Páscoa, aí depois em maio tem o Dia das Mães, aí em agosto tem o Dia dos Pais, aí depois tem um feriado, 7 de setembro, 12 de outubro. O nosso ano já é marcado por datas. Só que a gente não se percebe disso, né? Então a gente precisa, na verdade, não começar a pensar em datas, mas modificar a nossa visão sobre essas datas do ano e, de fato, quais são as datas que são importantes, certo? Eu queria botar mais uma frase aí para vocês, pode seguir, por favor? O Howard Stevenson diz o seguinte: as razões para seguir o ano cristão são muitas, duas das quais se destacam. Primeiro, a igreja garante que os principais eventos da história bíblica da redenção são lembrados anualmente: o nascimento e a segunda vinda de Cristo no Advento, a morte de Cristo na Quaresma na Semana Santa, a ressurreição na Páscoa, a vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja no Pentecoste. Segue aí mais continuação da frase. Em segundo lugar, observar o ano cristão nos lembra que os cristãos vivem de acordo com nossa própria agenda. Independentemente da atenção dada ao calendário secular, o ano cristão continua sendo um símbolo que Deus está no comando do tempo, para que Ele redima o mundo de acordo com sua programação, e que nós marcamos o tempo de maneira diferente quando entramos em sua igreja. Então o que o Howard aí nos disse é basicamente o resumo do que a gente falou, né? O foco na vida, na obra de Cristo, e nos mostrar que o nosso ritmo é diferente. Por mais que estejamos, né, e vivamos nesse mundo, o nosso ritmo é diferente, e o ano litúrgico nos ajuda nesses dois sentidos, ok? Então, falando agora mais especificamente do Advento, passando aí, por favor. O Advento, como eu já falei, é a primeira estação do calendário da igreja, o Ano Novo cristão, como disse no início, marca o início do ano litúrgico e ele dá o pontapé, né, para essa observação dos eventos da vida de Cristo. E essa palavra vem do latim, né, que significa chegada. Então, aliás, essa palavra é comum, né? O advento, né, da tecnologia tal, né? A gente vê isso numa matéria de jornal, por exemplo. O quê? A chegada daquela nova tecnologia. Então, essa palavra advento significa chegada. Então, diz muito respeito à chegada, né, à vinda de Cristo ao nosso mundo, à encarnação de Cristo e para o início da sua vida e obra e ministério. E o Advento é um tempo de esperança e de expectativa, né, porque os cristãos preparam seus corações ali para aquele momento, para lembrar a vinda de Cristo, esse momento importantíssimo na história da humanidade. Não sei se você já parou para pensar na hipótese de Cristo não ter vindo ao mundo. Porque ele poderia muito bem continuar lá como a segunda pessoa da Trindade, ele continuaria sendo absolutamente justo, santo, não afetaria em nada o caráter de Deus se ele não viesse, se ele simplesmente condenasse todas as pessoas ao inferno. Mas o fato dele ter aberto mão da sua glória para vir até nós, para se limitar em um corpo humano e para mais do que isso, para morrer em nosso lugar, é um fato que absolutamente marca a história e principalmente marca a vida dos cristãos. E por isso que é um tempo de esperança e de expectativa. E aí o Advento ele abrange o período dos 4 domingos que antecedem o Natal. É por isso que vai começar agora dia 28 de novembro, né? E aí termina no dia 19 de dezembro, o 4º domingo antes do Natal é o dia 19, certo? E o Advento, né? E aí entrando um pouco no tema da palestra, né? Por que não é coisa de católico? E é um argumento simplesmente cronológico, histórico. Porque lá nesse concílio de Saragoça, no ano 380, foi mencionado, né, o nome Advento, já mencionado, e não é dado nenhuma explicação a respeito dele. E o que as pessoas, né, que entendem, que estudaram esse concílio, nos dizem? O fato do Advento ter sido mencionado sem uma explicação, significa que ele já era aplicado na igreja. E ele foi simplesmente mencionado. Olha, se a gente mencionar o Advento no texto aqui do concílio, as pessoas já vão saber o que é. E é por isso que não precisou de explicação. Então, o primeiro registro oficial
do advento é no concílio de Saragossa 380, mas acredita-se que já era uma prática utilizada pela igreja antes disso, até pelo fato de não ter sido explicado no texto do concílio. E o ano 380 é o ano que o imperador Teodósio eleva o cristianismo à religião oficial do Império Romano. E a partir daí a gente vê o nascimento, né, e o desenvolvimento da igreja romana. Então, se em 380 o advento ele já é praticado, não tem sentido a gente dizer que é uma prática da igreja católica romana. Porque em 380, quando essa igreja romana é instituída, isso já era praticado pelos cristãos pré-romanos, vamos dizer assim, né? Então a gente não pode estabelecer isso como uma prática da igreja católica, porque já era praticado pelos cristãos, vamos dizer assim, pré-católicos. Já era algo praticado. E aqui não é o nosso objetivo, mas as outras estações também, a Páscoa, né? A Epifania, então, é muito antiga, né? A prática da celebração ali do Domingo de Pentecostes, todas essas estações já eram práticas, né, que eram estabelecidas na igreja e que depois foram só organizadas, né, nesse ano, nesse calendário, mas que já eram práticas ali naturais da igreja, certo? Pode passar, por favor. O advento ele acaba celebrando 3 vindas, né? Mas que isso, Gabriel? 3 vindas? Que heresia é essa? Só existem 2, né? A primeira e a segunda. Mas essas 3 vindas é de uma forma figurada, né? A primeira vinda, o advento olha para o passado, que é o sentido talvez mais natural para nós. O advento olha para a encarnação de Jesus, para o momento que Jesus vem ao mundo. Então, o período do advento é um momento que a gente lembra da vinda de Cristo ao mundo. É um primeiro momento, a primeira vinda que está lá no passado. A segunda, né, que é colocada aí de forma, né, figurada, é na nossa conversão, é quando Cristo vem até nós, invade o nosso coração e converte o nosso coração. Então o advento olha para o presente. Então eu olho para o passado, aquilo que Cristo fez ao vir ao mundo, mas eu olho para o presente, o que Ele está fazendo no meu coração também, né? Muitas pessoas falam, o advento é o momento que a gente tem que pensar que Cristo nasce no nosso coração. Eles estão falando nesse segundo sentido, em que a gente pensa no presente, naquilo que Cristo fez, no nascimento de Cristo dentro do nosso coração quando nos convertemos. Mas a gente pensa também no futuro. O advento faz a gente olhar para trás, o que aconteceu, o que Cristo fez, faz a gente olhar para o presente, o que Ele está fazendo no nosso coração, convertido a Ele, mas o que Ele vai fazer ainda no seu retorno, na sua vinda. Então o advento ele está é uma estação que a gente é grato a Deus pelo que Ele fez, a gente celebra a Ele por aquilo que Ele está fazendo e a gente tem esperança e expectativa no retorno dEle. Porque se estivesse só lá atrás, seria uma coisa legal, né? Jesus veio, né, morrer pelos nossos pecados, mas morrer pelos nossos pecados para quê? Qual é o objetivo disso? Nós somos salvos, beleza, mas somos salvos para quê? E essa esperança a gente encontra lá no futuro. Olha, nós somos salvos porque Ele vai voltar e nós estaremos eternamente vivendo ao seu lado. E são essas vindas, essas 3 vindas, né? Passado, presente e futuro, que o advento nos ajuda a lembrar e a celebrar, certo? Pode passar, por favor. Temos aí Robert Weber dizendo o seguinte: a espiritualidade do advento nos chama a iniciar nossa jornada de expectativa da segunda vinda de Cristo. Porque o advento é um tempo de clamor por redenção. Deveríamos utilizar essa estação como um período de identificação dos problemas pelos quais precisamos ser redimidos. O advento é um tempo de rever, uma vez mais, onde nossa fé está colocada e como nossas vidas têm sido vividas. Então olha que importante, nesse momento, não é um momento só que a gente fica, é só um jeito diferente da gente celebrar o Natal, não. É um momento de fato de reflexão na vida cristã. É um momento que a gente coloca a mão na nossa consciência e, de fato, pensa, olha, o que nós estamos fazendo na nossa vida? E o fato do advento estar colocado no final do ano é bem propício, né? Porque é da nossa natureza, quando chega o fim do ano, a gente repensar nossas prioridades, né? A maioria, não sei se a maioria, mas muitos de vocês, eu acredito que já estejam pensando em projetos para o próximo ano. Poxa, o ano está acabando, o que eu vou fazer ano que vem? Não, isso que eu fiz não foi bom, eu preciso melhorar nisso. Não, isso que eu fiz, poxa, eu preciso perseverar e continuar fazendo. Então, naturalmente,
nós já temos expectativa, fazemos projeções, repensamos, recalculamos a rota em algumas situações da nossa vida, e o Advento nos ajuda a fazer isso na nossa vida espiritual. Porque muitas vezes a gente é muito eficiente em fazer isso, né, na nossa vida profissional, ou de repente, né, nos nossos relacionamentos, mas não fazemos muito isso na nossa vida espiritual. O Advento é um momento de reflexão, como ele diz aí, né, o Robert Weber diz, um momento que a gente precisa olhar para dentro, repensar, entender, relembrar o que Cristo fez por nós e ver se de fato a nossa vida cristã está fazendo jus a isso, se de fato a gente está honrando aquilo que Cristo fez por nós ao vir ao mundo, certo? Seguindo aí para a nossa quarta e última parte das aplicações práticas, eu coloquei algumas que a gente vai mencionar. A primeira delas, assumir compromissos, comer juntos, ler e cantar juntos. A gente vai falar um pouquinho também sobre os presépios e as árvores e atividades com crianças. A primeira delas, assumir compromissos, é que no período do Advento a ideia é mudar as nossas prioridades e reservar intencionalmente o nosso tempo para coisas novas em família. A gente tem que lembrar nós mesmos que não é a cultura que está ditando a maneira como a gente vai viver a nossa vida, mas é Deus que dita. Então, assumir compromisso em que sentido? Olha, eu não tenho sido atencioso o suficiente, por exemplo, com a minha esposa ou com meus filhos. Então, no Advento, a gente vai assumir um compromisso de, a partir de agora, em vez de todo mundo ficar ali de noite no celular, a gente vai desligar, vai botar ele no canto e nós vamos conversar, a gente vai fazer uma atividade juntos. Ah, tem tempo que a gente não come à mesa, de repente para você, para sua família isso é importante. Não, agora nós vamos reestabelecer isso, vamos comer juntos à mesa, olhando um no olho do outro. Não, nós vamos fazer mais atividades, nós vamos nos comprometer a ler mais a Bíblia juntos. A gente vai se comprometer ou a começar ou a recomeçar um culto doméstico. Então é um momento propício para que a gente possa assumir compromissos com a nossa família, de fazer coisas novas. De repente, em alguns momentos, você perceba que, poxa, eu não estou dando tanta atenção que eu gostaria à minha família, eu preciso equilibrar isso mais. E você assumir um compromisso. Sentá-los assim e falar, gente, é um compromisso que eu estou assumindo com vocês, da gente melhorar nesse sentido. Porque se a gente não fizer esse compromisso oficial público, acaba caindo no esquecimento. Quando você faz esse compromisso, eu tenho certeza que a sua esposa, o seu filho, o seu marido vai te cobrar. Ué, mas cadê o compromisso que você fez? Chegou em janeiro, já esmoreceu? Não, mas é de fato o momento de assumir compromissos, de estar mais juntos, de melhorar ali a vida em família. Então, de fato, essa é uma aplicação muito importante que o Advento nos ajuda, pode nos ajudar nesse momento aí de fim de ano. Segundo, comer juntos. E essa é uma das maneiras mais fáceis de incorporar, vamos dizer assim, o espírito do Advento dentro de casa. Fazer um jantar especial de Natal. Não precisa ser nada chique, gente, não precisa ser aquele monte de Chester. Pode ser uma coisa simples, mas o fato de se reunirem naquele momento, fazer uma refeição especial juntos, é algo que marca a rotina da família. E essas rotinas são importantes. A gente é levado a pensar que a rotina sempre é negativa. Mas em determinados momentos, você estabelecer padrões, você estabelecer certas rotinas, elas são saudáveis, principalmente para quem tem filhos. As crianças aprendem. Eu lembro até hoje de rotinas que meus pais faziam comigo. Então, isso é importante para nós. O problema é que a gente não pode deixar a rotina se automatizar. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, mas manter a rotina por si próprio não é algo ruim. Então, a prática de comer juntos, e aí o jantar não precisa ser chique, pode ser o frango da padaria, pode ser o que você consegue fazer, o que você gosta de fazer, mas o importante é tornar esse momento especial. No momento do jantar, lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar do que Cristo fez por nós, e aí adiantando um pouco a palestra do Andrew, cantar hinos de Natal nesse momento especial que vocês estão à mesa, é gerar memórias. Se para os adultos isso já é importante, para as crianças principalmente, você criar memórias. E isso é importante que a gente faz, e o Advento nos ajuda nisso, a gente colocar isso em prática. Então a gente deve pensar que esse é um tempo que nós devemos dedicar à nossa família. E quando dedicamos tempo à nossa família, nós estamos agradando a Deus e glorificando a Deus. Certo? Entendemos isso, né?
Passam aí, por favor. Terceira aplicação, ler e cantar juntos. É um momento propício para que a gente leia mais, tanto individualmente, mas que a gente leia junto. E aí eu tenho algumas indicações. A primeira delas é o devocional lançado pela editora Concílio. A gente tem aqui disponível para venda. É um devocional para cada dia do Advento. É um material fundamental, tanto para que você leia individualmente, no seu momento devocional, porque às vezes o nosso momento devocional é meio solto, né? Meio aleatório, né? Um dia eu leio o Salmo, outro dia eu leio Apocalipse, outro dia eu leio Hebreus. Então esse tipo de material nos ajuda a focar ali aquele nosso relacionamento com Deus em algo que seja consistente e que tenha uma linha condutora. Então esse devocional é um material excelente para a nossa leitura individual, mas também para uma leitura coletiva em família. Um texto pequeno, você lê, depois conversa, Poxa, o que vocês acharam? Leiam os textos bíblicos juntos. Momentos que são impagáveis. Momentos que não podem ser repetidos. E momentos que a gente vai crescendo juntos. Além desse devocional, temos também o material do lecionário, que é o segundo ali, o livro azulzinho, que também é disponível, vende na internet, que eles são pequenas liturgias que seguem o ano litúrgico. Então ele tem o fascículo ali do Advento, depois ele tem o fascículo lá da Quaresma. Depois você pode me perguntar aí que eu te passo o endereço certinho, mas o lecionário também é um excelente material. O terceiro livro ali, o vermelhinho, o Natal Escondido, do Tim Keller, a gente tem algumas unidades aqui também, e é um livro em que o Tim Keller aborda essa questão do nascimento de Cristo de uma forma bem, como é característico dele, de uma forma bem simples, prática e até mesmo evangelística. Então também o livro é excelente para que possa ser lido em família e de repente até com parentes que não são cristãos. Na noite de Natal você tem ali parentes seus que não são cristãos, você parar um momento, fazer uma leitura, conversar um pouco sobre isso, sobre a importância do Natal, sobre o que significa nessa data. Então esse material de Tim Keller é bem legal. O quarto ali já é um livro infantil, ilustrado, se chama A Chegada do Novo Rei, material lançado pela SBB, também muito legal, uma história assim, curta, pequena, boa para ser lida com crianças até mesmo mais novas. Então, para você já ir introduzindo também, ir lendo durante ali o Advento, de repente com seu filho, mesmo que ele não tenha muito entendimento, ele já vai vendo ali as figuras, isso vai gerando essa memória no coração dele. Meu filho tem 3 anos de idade, ele tinha acesso a algumas músicas e alguns livros em que eu já percebo que ele tem uma memória, mesmo quando ele era pequenininho, com meses, com 1 ano de idade. Porque eu falava assim, ele não está prestando atenção, ele não está entendendo o que é isso. E ele começa a mencionar para mim umas lembranças que eu falo, como é que ele lembrou disso? E são memórias guardadas lá desde que ele era pequenininho. Então, ninguém é tão novo que não possa começar a ouvir da vida, da obra de Cristo, a ouvir dessa maravilhosa obra que ele fez. E o último ali é o CD Ó Vem Emanuel, que são um CD gravado aqui há muitos anos aqui pelo presbitério, pelos pastores da Nova Vida, que são hinos de Natal. E aí o Andrew, ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso na palestra dele, mas ele prometeu pra gente que vai colocar essas músicas no YouTube. Então você aguarde aí, talvez no próximo dia, nas próximas semanas, vai estar disponível, que você pode falar, poxa, legal cantar música de Natal, mas eu não sei cantar, eu não toco violão. Vai estar simples, vai ligar o seu celular, botar no YouTube, você vai poder ouvir ali os pastores afinados, bonitos, cantando. Então vai ser uma boa oportunidade para você também. Então, mais uma aplicação prática para o Advento é ler e cantar juntos. O cantar eu vou deixar que o Andrew vai falar mais especificamente sobre isso, vou só pincelar isso por agora. Pode passar. O quarto ponto, o uso de presépios e árvores, que também é uma disputa imensa, muita gente fala muita coisa. Existe um movimento assim, bem característico no evangelicalismo brasileiro, muita influência pentecostal, de demonizar o Natal. O Natal é uma festa pagã, árvore de Natal criada pelo diabo, e as pessoas não gostam de utilizar esse tipo de coisa. E a gente precisa buscar fazer um juízo de valor entendendo a origem dessas coisas. Acho que isso é importante, a gente saber de onde isso surgiu para, de fato, poder avaliar se a gente vai utilizar ou não. O presépio ele foi, pelo menos o primeiro registro oficial disso, foi lá com São Francisco de Assis, 1223,
E foi um método que ele utilizou, meio didático, de pregar a mensagem do nascimento de Jesus. Francisco de Assis, você deve saber, ele trabalhava com pessoas muito pobres e, em algum momento, ele queria ensinar a história do Natal para aquelas pessoas, queria evangelizar aquelas pessoas, e ele teve a ideia, né? Poxa, a gente podia fazer uns bonequinhos aqui de José e Maria. Foi meio que uma aulinha de escola dominical infantil, né? Que ele foi contando a história e mostrando ali os bonequinhos, e daí surgiu essa prática do presépio. Já a árvore de Natal, entende-se que a ideia primitiva dela foi lá em Estrasburgo com o que eles chamavam de árvores do paraíso, porque lá nessa cidade eles faziam uma representação pública nessa época do fim de ano, de Natal, em que contava a história de Adão e Eva, que tinha ali a árvore no paraíso, e eles contavam um pouco essa história de Adão e Eva no dia 24 de dezembro, e para eles contarem essa história, tinha uma árvore cheia de frutos ali pendurados. E aí eles contavam essa história com essas árvores, e em um determinado momento daquela cidade, eles começaram a proibir essa prática. Eles faziam isso, né, publicamente numa praça, contavam a história ali de Adão e Eva com a árvore, com os frutos pendurados e tal. E lá em Estrasburgo, né, na Europa, né, muito comum, né, os pinheiros. E em um determinado momento, proibiram de fazer isso publicamente. Então eles começaram a reproduzir isso dentro das suas casas. E aí essas árvores foram entrando para dentro de casa. E essa representação era feita sempre dia 24 de dezembro. E aí entende-se que, por conta disso, essa tradição da árvore, na época do Natal, foi sendo oficializada e consolidada, né? Então, não era necessariamente uma origem pagã, mas uma origem de pessoas que estavam ali contando uma história bíblica, e isso acabou sendo introduzido para o contexto ali da tradição das casas na época do Natal, né? A questão de colocar os presentes é porque um tempo depois, São Nicolau, que foi também um homem da igreja, era bispo de Mira, na atual Turquia, ele dava muitos presentes a crianças pobres nessa época, e às vezes esses presentes eram colocados ali perto dessas árvores, e aí surge essa tradição aí de colocar os presentes também na árvore de Natal, né? E alguns dizem até que o São Nicolau foi o precursor do Papai Noel, né? Mas isso aí já é algo mais que não dá para a gente confirmar com certeza, mas que são tradições que surgem. Então, eu não vou definir aqui que você deve ou que você não deve fazer, né? Eu quero colocar uma árvore, eu quero colocar um presépio, eu não quero colocar uma árvore ou um presépio, mas que a gente possa pelo menos entender de onde surgiu, para que a gente possa avaliar praticamente o que a gente pode fazer nesse advento, né? Eu, pessoalmente, coloco a árvore de Natal na minha casa, né? Explico, né, para o meu filho a origem disso, o significado daquelas coisas, mas eu entendo que isso não é algo que a gente deva bater o martelo, porque existem coisas muito mais importantes, isso é algo secundário, que eu creio que vai ficar de acordo com a sua consciência cristã, certo? Seguindo. Quarto ponto, uma aplicação prática aí, né, de atividades com crianças, tem duas ideias muito boas. Primeiro é a árvore de Jessé. Quantos aqui já ouviram de árvore de Jessé? Eu imaginei que ninguém. É uma tradição norte-americana que não é muito comum aqui, eu diria nada comum aqui, e consiste em uma série de textos devocionais feitos em família que perpassam, né, como a gente falou, essa ideia do advento, toda a promessa bíblica ali do Messias. E cada reflexão cada dia desse devocional é associado a uma imagenzinha que é colocada numa árvore, como se fosse um fruto da árvore. Então você começa ali no advento, aí conta o primeiro dia, aí conta a história, aí tem uma imagenzinha associada, aí a criança vai lá e pendura na árvore. Aí no outro dia tem a segunda história, tem a segunda bolinha, vai lá e vai pendurando. E aí quando chega no final, na Páscoa, a árvore está toda decorada ali com as imagens, né? E é uma forma didática de você trabalhar o advento, a história do nascimento de Cristo, com as crianças, né? Eu tenho material que é disponibilizado gratuitamente pela Igreja Reformada lá dos Estados Unidos, esse material em PDF, que tem os devocionais, que tem as bolinhas para você imprimir e recortar. Se você tiver interesse, assim, infelizmente está em inglês, você vai ter que traduzir, porque em português realmente não existe nada nesse sentido. Mas se você tiver interesse, eu tenho esse material, você pode me procurar. E também o calendário do Advento, né, que é uma tradição já europeia, e consiste ali, né, ali é uma caixinha, mas pode ser algumas pessoas fazem ali com EVA, com feltro, com os buraquinhos, né, com todos os dias ali do Advento, e aí em cada caixinha daquela é colocada
uma atividade ou então uma boa prática que deve ser feita ali diariamente pela criança. Então vai começar no primeiro dia, ela abre a caixinha e aí ali tem uma atividade. Hoje ela tem que cantar uma música de Natal com o pai. Aí no outro dia ela tem que ajudar a vovó a fazer alguma atividade em casa. Aí no outro dia ela tem que ver uma roupa em casa que ela vai doar para uma criança que está precisando. Então, uma série de práticas relacionadas ao Natal, mas também boas práticas de forma geral, que a criança vai ali todo dia retirando e ela vai trabalhando essa ideia do Natal, não só de lembrança do nascimento de Jesus, mas também do desenvolvimento, de um caráter cristão, de um caráter generoso. E isso também é muito legal, ensinar essas virtudes importantes. É uma época do ano também muito favorável a que a gente lembre as nossas crianças de virtudes importantes que o cristianismo nos ensina, Vamos seguir? E aí, por fim, gente, antes de ler a frase, eu só queria dizer que o advento, como a gente já falou, é um tempo de espera, é um tempo de quietude, mas também é um tempo de batalha. Um bom advento não significa que eu vou ficar assim forte espiritualmente, transcendente, quase vendo o Senhor, mas a gente vai estar pelo menos emocionalmente alinhado ao verdadeiro clima, ao verdadeiro espírito que a gente deve ter com relação à vinda de Cristo. E aí, diante disso, mesmo que um bom advento para você não signifique necessariamente que você vai ficar orando e lendo a Bíblia o dia todo, mas objetivamente, se isso incluir mais oração, mais leitura da Bíblia, mais momentos em família, mais crescimento, como membros da sua família e como cristãos, isso já vai significar um bom advento. A grande tentação que a gente tem é ouvir uma palestra dessa e querer chegar amanhã e começar a querer fazer tudo isso que eu falei. Mas a gente começar pequeno, a gente começar aos poucos e ir desenvolvendo essa tradição. Uma tradição nunca ela é estabelecida de uma vez, mas ela é estabelecida aos poucos. A gente vai colocando uma semente, começa devagar, o próximo advento você inclui mais uma coisa, e essa tradição vai sendo construída aos poucos. Esse tipo de tradição e de rotina, eu acredito mais. Eu acredito mais na longevidade disso, do que a gente querer começar a atacar tudo de uma vez e acabar não tendo sequência. Mas a gente começar aos poucos, começar a entender, a relembrar da forma correta a vinda de Cristo ao mundo. Eu queria terminar com essa frase do Peter Leithart, que diz o seguinte: a Bíblia termina com uma pequena liturgia do Advento. O Espírito e a noiva dizem, venha. Todos os que ouvem ecoam a oração e dizem, venha. Jesus garante ao seu povo, sim, venho rapidamente. A resposta a essa garantia é outra oração. Venha, Senhor Jesus. Maranata, uma palavra aramaica que significa vem, Senhor. É a última das orações do Espírito, harmonizada pela noiva. As Escrituras nos deixam ansiosos pela chegada do Senhor. Que essa possa ser a nossa expectativa, de mantermos o nosso coração da forma correta, não nos rendermos ao ritmo alucinado do mundo nesse fim de ano, mas utilizarmos o advento como uma boa ferramenta para colocar a nossa expectativa e a nossa esperança no lugar certo, que é na vida e na obra do nosso Senhor. Amém? Obrigado.